o professor Ivanildo e na aula de hoje nós vamos falar de um dos conteúdos mais recorrentes no Enem. Nós vamos tratar dos compostos orgânicos e nesta aula nós vamos identificar as características gerais desses compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos estão presentes em nossa vida diária. Nós temos como exemplo o álcool comum, que tem a fórmula C2H6O, e nós temos também o vinagre, C2H4O2. Temos também o petróleo e seus derivados. Desde os alquimistas do século XVI, as técnicas para a extração de substâncias foram todas sendo aperfeiçoadas. Do limão extraiu-se o ácido cítrico. Das gorduras animais extraiu-se a glicerina. Em 1777, Bergman introduziu a expressão compostos orgânicos. De acordo com Bergman, tínhamos compostos orgânicos, que eram as substâncias extraídas dos organismos vivos, e os compostos inorgânicos, as substâncias do reino mineral. Juntamente com a distinção proposta por Bergman, desenvolveu-se a concepção de que um simples composto orgânico não podia jamais ser sintetizado pelo homem. Haja visto que para a produção desses compostos seria necessário a existência de uma força vital, que somente existiria nos organismos vivos. Essa ideia proposta por Berzelius no ano de 1807 deu origem à teoria da força vital, ou simplesmente vitalismo. Já em 1828, as pesquisas em química foram muito ampliadas, principalmente após a descoberta de Ohlen. Ohlen pegou o cianato de amônio, aqueceu e formou a ureia. Nessa ideia da ureia, nessa formação da ureia, Ohlen descobriu que o elemento que predominava era o carbono. O conceito de química, então, ficou bem determinado, o conceito de química orgânica. É um ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, denominados compostos orgânicos. É importante lembrar, existe um pequeno grupo de compostos que contém carbono, mas são estudados na química inorgânica, por não apresentar certas características comuns aos compostos orgânicos. São os chamados compostos de transição. Como exemplo, nós temos o cianato de amônio, que foi utilizado lá por Ohlen, que tem a fórmula NH4CNO. Temos também o gás carbônico, que é o CO2, e também o ácido cianídrico, o HCN. As propriedades gerais dos compostos de carbono, ou as propriedades gerais do carbono. Primeira propriedade, tipo de ligação. Os compostos orgânicos são moléculas, ligações covalentes sem carga, íons. Por isso, os compostos orgânicos não são bons condutores de elétrons, de eletricidade. Segundo, ponto de fusão, ponto de ebulição e estabilidade térmica. Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Por quê? Por eles serem moleculares, com a atração entre suas moléculas reduzida devido à ausência de cargas elétricas. O açúcar é orgânico e o sal inorgânico e apresenta maior estabilidade térmica, uma vez que o açúcar derrete facilmente. Outro ponto, outra característica é a velocidade de reação dos compostos orgânicos. É lenta e geralmente necessita de catalisadores. Como exemplo, a gente tem a hidrogenação de óleos, que melhora a qualidade do óleo e modifica a sua textura. Uma hidrogenação completa modifica a textura do óleo, endurecendo para produzir a margarina. A solubilidade é outro ponto forte. A maioria dos compostos orgânicos é pouco solúvel ou insolúvel em água. As mãos sujas de graxas, elas devem ser lavadas em solvente orgânico. Gasolina, se você lavar com água, não vai tirar as manchas de óleo. Os elementos constituintes são os organogênios, que normalmente é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Em ordem de frequência, nós temos o enxofre, o fósforo e o cloro, que se juntam ao carbono.
Então, nós podemos ver que fibras sintéticas, alimentos, cosméticos, medicamentos e combustíveis são alguns dos produtos que envolvem milhões de substâncias, em que o principal componente é o mais extraordinário dos elementos químicos, o átomo de carbono. Kekulé, outro cientista, um químico alemão, em 1857 ele determinou essas características fundamentais do átomo de carbono nos compostos. Conforme Kekulé, o carbono é tetravalente, ou seja, esse postulado de Kekulé atribuía ao carbono a possibilidade de 4 ligações. A estrutura que nós estamos vendo aqui, o CH4, representa muito bem o que Kekulé colocou do composto. Outras partes também que nós podemos identificar no átomo de carbono por exemplo, o átomo de carbono formando aí a tetravalência, átomo de carbono com cloro. Nós temos aí o átomo de carbono, 3 átomos de hidrogênio e mais o átomo de cloro. Então nós temos aí, na verdade, o tetra, né, no caso aí o cloreto de cloro, que a gente está conseguindo identificar nas fórmulas que a gente está podendo ver. Então as 4 valências são iguais entre si e apresenta como a fórmula aí o CH3Cl. Nessa condição, o carbono forma cadeias. Então nós temos aí algumas moléculas que estão mostrando as cadeias do carbono. Nós temos a primeira molécula com 2 átomos de carbono, nós temos a segunda molécula com 2 átomos de carbono e um átomo de nitrogênio no meio da molécula, e nós temos a terceira molécula, que nós temos uma sequência aí com 2, 4, 6, 7 átomos de carbono e algumas ramificações do carbono. Os tipos de cadeia orgânica, elas podem ser classificadas da seguinte forma. Quanto ao fechamento da cadeia, a cadeia carbônica ela pode ser acíclica ou aberta. É o primeiro exemplo que nós estamos vendo nessa cadeia aí, com 5 átomos de carbono. Nós temos também a cadeia cíclica ou fechada, é o segundo exemplo, também com 5 átomos de carbono, mas nós estamos vendo a disposição desses átomos de carbono. E quanto a essa disposição dos átomos de carbono, a cadeia pode ser normal, como a gente está vendo aí no primeiro exemplo da cadeia, com 5 átomos de carbono, apresentando carbono nas extremidades, ou a cadeia pode ser ramificada, ou seja, apresentando átomos de carbono centrais, mas também átomos de carbono saindo da cadeia central. Quanto aos tipos de ligações, as cadeias elas podem ser do tipo saturada. O que é uma cadeia carbônica saturada? É aquele tipo de cadeia que apresenta apenas ligações simples, ou as chamadas ligações do tipo sigma. E nós temos também as cadeias insaturadas, que são cadeias que apresentam o quê? Carbono ligados a cadeias duplas ou cadeias triplas. São as ligações pi e pi sigma. Quanto à natureza dos átomos de carbono. Quanto à natureza, as cadeias podem ser classificadas em cadeias homogêneas, que é uma cadeia homogênea, é aquela cadeia que existe apenas átomos de carbono, como a gente está vendo no exemplo. Alguém pode até observar aí e dizer, oxente, mas nessa cadeia tem átomos de carbono centrais, tem átomos de hidrogênio circulando, que é o que forma a cadeia, e tem um átomo de oxigênio. Só que esse átomo de oxigênio aí ele não faz parte da cadeia central. Na segunda, aí sim nós temos o exemplo de cadeia heterogênea. Ou seja, na cadeia heterogênea existe átomos de outros elementos, os chamados heteroátomos. Observe aí que nessa cadeia nós temos o quê? Abrimos ela com 2 átomos de carbono, temos no centro da cadeia um átomo de nitrogênio e depois mais 2 átomos de carbono. Então, nesse caso, nós temos uma cadeia heterogênea. Quanto à classificação dos átomos de carbono na cadeia, um assunto muito importante para a gente poder definir os átomos de carbono. Nós temos carbono do tipo primário. O que é o carbono primário? É aquele carbono que está ligado apenas a outro átomo de carbono. Como é que a gente identifica esse carbono fácil? Eles geralmente estão nas pontas da cadeia. Segundo, nós temos o átomo de carbono secundário. O que é um carbono secundário? É aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. No exemplo aí a gente vê, esse átomo de carbono está com a setinha identificando, ele está ligado ao primeiro e ao terceiro átomo de carbono. Terciário. O que é um carbono terciário? Ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Nesse terceiro exemplo aí a gente vê que tem um átomo de carbono, onde a setinha está indicando, e mais 3 ligados a ele. E finalmente,
e o átomo de carbono quaternário, que está sendo ligado a 4 átomos de carbono. No exemplo aí a gente está vendo esse carbono central circulado por mais 4 átomos de carbono. Então, diante disso a gente pode ver um pouco da nomenclatura dos átomos de carbono, para a gente poder entender a função orgânica. E o que é a função orgânica? É um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominada de propriedades funcionais. Para estudo destas funções, é preciso iniciarmos o estudo da sua nomenclatura, que exige o cumprimento de normas estabelecidas pelo IUPAC, que é a União de Química Pura e Aplicada. Para isso, ou para tanto, vamos iniciar o estudo dos prefixos. Então, o prefixo básico é formado dessa condição. Nós pegamos os números de átomo de carbono e para essa quantidade de número de átomo de carbono nós colocamos um prefixo. Lá na frente a gente vai ver que depois a gente vai pegar o tipo de ligação e colocar a parte intermediária. E depois a função, que é o sufixo de cada composto orgânico desse. De acordo com o número de átomo de carbono, se a cadeia tiver apenas um átomo de carbono, a gente coloca o prefixo MET, M-E-T. Se tiver 2 átomos de carbono, a gente coloca ET ou ET. Né? 3 átomos de carbono, prop, né? Prop. 4 átomos de carbono, but. Até então, esses 4 prefixos, eles não têm uma ligação muito com o número. Mas se você observar, a partir do 5º átomo de carbono, a ligação já vem com o próprio número. Então, se tiver 5 átomos de carbono, o prefixo é pent, que vem de penta. Com 6 átomos de carbono, hex, que vem de hexa, que é 6. Com 7 átomos de carbono, vem hepta, que é de hepta, que é 7. Com 8 átomos de carbono, nós temos octa, que é de octa. Com 9, nós temos non, que é de nona, de 9. E com 10, nós temos dec, que é de 10, de deca. Então, os radicais orgânicos e seus nomes, eles partem disso. Mas nós temos o quê? Como a gente viu lá atrás, nós temos cadeias simples, mas temos cadeias também ramificadas, né? Cadeias que têm outras ramificações com os átomos de carbono. Para essas cadeias, nós temos os radicais orgânicos. Para ter esse radical orgânico, nós precisamos apenas ter uma valência livre em cada composto desse. Então, a gente está vendo alguns exemplos aí de valência livre. Nós pegamos, por exemplo, o metano, que é o CH4. Se a gente tirar um átomo de hidrogênio, ele vai ficar o quê? Com uma valência livre. Então, nós temos o radical de metil. Ele deixa de ser metano para ser metil. E assim vai seguindo os demais. Nós temos o segundo exemplo aí, que é um etil. O terceiro, que é um propil. Né? Nós temos o N-propil, que é a valência livre no primeiro. Nós temos o isopropil, que a valência livre é central. Nós temos o butil, que é com 4. Nós temos o propil e assim sucessivamente. São as valências livres. Para isso, para a gente poder identificar bem a nomenclatura dos compostos, o IUPAC nos dá algumas regrinhas. Mas basicamente são 3 regras fundamentais. Primeira regra que a gente está vendo: considerar como cadeia principal a cadeia mais longa. Se há vários de mesmo comprimento, escolha a cadeia principal mais ramificada. Segundo, numerar a cadeia de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. É a chamada regra dos menores números. E terceiro, citar as ramificações em ordem alfabética, precedida pelos seus números de colocação na cadeia principal. E finalizar com o nome correspondente à cadeia principal. De acordo com isso, os hidrocarbonetos, eles são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. O nome já está dizendo, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. E nessa classificação nós temos os 3 grupos principais, que são os alcanos, né? São os principais formados do petróleo. Nós temos os alcanos, que apresentam apenas ligações simples. Nós temos os alcenos, que é a matéria-prima na fabricação de plásticos e fibras têxteis, né? Possui duplas ligações. E os alcinos, que é usado na fabricação de plásticos e solventes. Eles possuem, na verdade, tripla ligação. Resumidamente, nós temos alcanos, né, que no prefixo a gente vai ter alcanos, vai ter alceno, vai ter alcino. Para os alcanos, nós temos o prefixo, né, esse prefixo que pode ser met, que pode ser prop, que pode ser but. A parte intermediária, que é de acordo com a quantidade de ligação ou tipo de ligação. No caso, se ele é um alcano, é ligação simples, ou ligação do tipo sigma. Então a parte intermediária é a N, e
Como é hidrocarboneto, a terminação é O. Então, como exemplo, a gente viu lá atrás o metano, mete de uma cadeia ou de um átomo de carbono, a parte AN, apenas da parte de ligação simples, e o O, porque é um hidrocarboneto. Isso vai acontecer com os alcenos, a única coisa que vai mudar vai ser a parte intermediária, que é N, então vai ficar o prefixo mais N mais O, e os alcinos, que vai ser prefixo mais IN mais O. Né? Acompanhe os exemplos a seguir para a gente ver em relação a isso. Então a gente está vendo o primeiro exemplo aí, CH4, citado já anteriormente, o metano. CH3, que é o caso do etano. CH2 com dupla ligação, então nós temos o eteno. CH2, CH3, propeno, novamente aí é N dupla ligação. E HCCH, que é o etino, que tem tripla ligação. Né? Nós temos outro exemplo aí, que é o CH3, CH3, e aí a gente enumera o número de átomos de carbono, o primeiro átomo de carbono, e enumeramos até o número 5, né? E aí cada setinha vai indicando esse átomo de carbono e a sua cadeia, o que é que ele significa, e a gente pode inclusive dar o nome desse elemento. Nós temos o átomo de carbono em cima, que ele não está classificado, porque ele é o quê? Ele é um radical livre, então ele não está fazendo parte da cadeia. Então esse radical é colocado como metil, e onde é que ele está? No segundo átomo de carbono. Então a gente coloca lá a nomenclatura dele, 2-metil. E aí vamos contar. Que composto nós temos? Se eles são 5 átomos de carbono, nós temos pente. Né? Nós temos, no caso, só ligações simples, AN, e aí vai ser o pentano. Nesse outro segundo exemplo, nós já temos o quê? 3 átomos de carbono circulando, então são 3 ramificações. E nós identificamos aonde estão os átomos de carbono, está no carbono 2 e no carbono 4, mas são 3, então são trimetil, e o composto é um pentano. Então nós temos esse exemplo aí do pentano, do trimetil. Bom, de acordo com essas explicações, de acordo com essas orientações das características dos carbonos, nós podemos ver algumas questões simples de resoluções. Questões que normalmente podem aparecer no Enem, questões que podem aparecer até em vestibulares, são questões simples. Então, na bateria de questões, nós podemos ver aí a primeira questão tratando desse conteúdo. Está tratando de uma substância muito conhecida, que é o EDTA. O nome, pessoal, é meio complicadinho da gente dizer, mas a gente já utiliza o nome EDTA. O nome desse composto é ácido etilenodiamino tetracético. É um nome grande. É um composto orgânico com diversas aplicações. Sua capacidade de ligar-se a íons metálicos o faz um agente quelante muito utilizado, tanto em laboratório quanto industrialmente. Nós estamos podendo observar a fórmula dele aí, bem simples, né? Nós temos a fórmula bem esmiuçada. E a pergunta trata o seguinte: sobre o EDTA, é correto afirmar o quê? Que a cadeia carbônica é o quê? Na letra A aparece aberta, homogênea e insaturada. Na letra B, fechada, heterogênea e saturada. Na letra C, aberta, heterogênea e insaturada. Na letra D, fechada, homogênea e saturada. E na letra E, aberta, heterogênea e saturada. Vamos analisar a questão? Então, analisando a questão, na letra A gente vê aberta. Vamos analisar essa cadeia aberta. O que é uma cadeia aberta? Aquela que apresenta carbono do tipo primário, ou seja, carbono nas extremidades. É a condição da cadeia? Como a gente pode observar, sim, a cadeia aberta, ela tem carbono nas extremidades. Nós podemos observar nas extremidades os átomos de carbono ligados aí. Então, nós já ficamos com a letra A, ou com a letra C, ou com a letra E. Nós já eliminamos a letra B e a letra D, que trata de cadeia fechada. Vamos analisar agora o termo se a cadeia é homogênea. Na letra A, trata de homogênea. Na letra C, trata de heterogênea. E na letra E, trata de heterogênea. Se a gente descobrir que a cadeia é homogênea, então a gente já resolveria a questão. Mas vamos analisar. Quando a gente analisa a cadeia, o que a gente pode encontrar? A gente encontra que no meio da cadeia tem heteroátomos. Então, se ela tem heteroátomos, a cadeia ela não é homogênea. Ela é uma cadeia que tem heteroátomos. Então, é uma cadeia o quê? Heterogênea. Então, nós temos cadeia aberta, cadeia heterogênea. Nós podemos marcar ou a letra C ou a letra E. Só falta agora a gente definir se a cadeia é insaturada. Se ela for insaturada, a resposta é a letra C. Ou definir se a cadeia é saturada. Se ela for saturada, é a letra E.
Como a gente verifica, alguém pode olhar e dizer, ah, mas aí eu tenho oxigênio com dupla valência, oxigênio com dupla valência. Ótimo! Onde é que estão esses átomos de oxigênio? Eles estão na periferia da cadeia, eles estão nas extremidades, eles estão fazendo parte da cadeia central. Eles estão com bivalência, com dupla ligação, porque o oxigênio é bivalente. Mas no centro da cadeia, no caminhar da cadeia que nós observamos, nós só temos ligações do tipo simples, ligação do tipo sigma. Portanto, a cadeia é saturada. Então, a respostinha correta, letra E. Segunda questão, classifique em V ou F as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Observe a cadeia e nós temos a numeração aí. Nós temos o primeiro carbono, está numeração 1, o segundo carbono, numeração 2, o terceiro carbono, numeração 3 e o quarto carbono, numeração 4. O que ele quer saber? O que está certo ou errado? Então você vai marcar V ou F. Primeira opção que ele coloca, os carbonos 1, 2 e 4 são primários? Não são primários. O 1 é primário, mas quando a gente vai para o 2 não é primário. E o 4 também não é primário. Então, a primeira opção, os carboninhos, a primeira opção está errada, né? Segundo, os carbono 2, o carbono 3, né? Se classifica como secundário? Sim, o carbono 3 é sim carbono secundário. Então, resposta verdadeira, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Na cadeia, há somente um carbono quaternário? Sim, só há um carbono quaternário, que é justamente o carbono 2. Ele está circulado por 4 outros átomos de carbono. O carbono 4 recebe a classificação de terciário? Também recebe a classificação de terciário, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Existem 5 carbonos primários na cadeia? A mais simples, se você observar, em cada extremidade dessa cadeia tem um átomo de carbono, então são 5 átomos de carbono primário na cadeia, logo está verdadeira. Terceira questão é a questão do dia a dia, uma questão que, se eu fosse colocar, inclusive eu colocaria no Enem, uma questão do dia a dia. Olha, quem não está lá aí tomando uma cervejinha e tudo, então deve saber em relação a essa questão. Então, o gosto amargo, né, característico da cerveja, deve ser ao composto mirceno, proveniente das folhas de quem? As folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. A questão trata disso, né? Uma questão contextualizada, uma questão do dia a dia, e aí está apresentando a fórmula embaixo, a cadeia. Ele quer saber, nessa fórmula estrutural do miceno, né, que é do duplo, apresenta o quê? Um carbono terciário, na letra A, 5 carbono primário, letra B, letra C, cadeia carbônica heterogênea, letra D, cadeia carbônica saturada e ramificada, ou letra E, cadeia carbônica acíclica e insaturada. Vamos analisar as letras. Letra A, um carbono terciário. Vamos verificar se tem um carbono terciário. Não, nós temos 2 carbonos terciários. Você pode observar na cadeia que nós temos 2 carbonos terciários. Então, a resposta A não está correta. Letra B, 5 carbonos primários. Não. Na cadeia nós só temos apenas 4 carbonos primários. Né? Letra C, cadeia carbônica heterogênea? Não, heterogênea não. Não existe heteroátomos nessa cadeia. Na parte central da cadeia não existe heteroátomos. Só existe carbono de hidrogênio e átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Letra D, cadeia carbônica saturada e ramificada. Vamos observar se ela é saturada. Opa! Nós temos uma dupla ligação na cadeia, então ela não é saturada, ela é insaturada. Ramificada? Sim, mas insaturada não, ela é insaturada. Letra E, cadeia carbônica acíclica? Sim, a cíclica apresenta carbono primário, ela não é fechada, logo ela não é cíclica. E insaturada? Sim, foi o que a gente conseguiu identificar na anterior, a dupla ligação. E mais uma questãozinha também de outro assunto no dia a dia, outro conteúdo muito recorrente também que veio no Enem, porque está tratando do principal composto, podemos até identificar como dos principais compostos que está lá nos átomos de carbono, né, nos compostos orgânicos, que é a questão do petróleo. Então essa questão traz o seguinte: a combustão é espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isoctano é atribuído um índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. E aí nós temos a forma muito simples do isoctano, né?
formado por 8 átomos de carbono, já está dizendo octa de 8, né? É um hidrocarboneto, AN, O e ISO, porque obedece um padrão da valência. Então, a pergunta é o seguinte: o isoctano, apresenta em sua forma estrutural o quê? O que ele quer saber disso? Então vamos lá. Na letra A ele diz que tem um carbono quaternário e 5 carbono primário. Bom, de cara logo tu dá uma olhada e tu vê que tem carbono primário, porque esses carbonos que estão na periferia são carbono primário. Tu só precisa identificar se tem um carbono quaternário. Tu dá uma olhadinha e fica um pouquinho meio em dúvida. Passa na frente, vai dando uma olhada nas outras questões, até para a gente poder analisar até a letra E. Letra B, um carbono terciário e 2 carbonos secundários. Não, decididamente nós não estamos vendo ali um carbono terciário e 2 carbonos secundários. Na molécula do isoctano, decididamente não tem isso, né? Letra C, um carbono secundário e 2 carbonos terciários. De forma alguma, nós não conseguimos identificar isso aqui na questão. Letra B, 3 carbonos terciários. Agora é que nós não conseguimos mesmo. E 4 carbonos quaternários. Bom, você só marcaria essa questão se você nunca viu química com o professor Ivanildo. Aí você marcaria isso. Mas se você viu o mínimo de química com o professor Ivanildo, nessa aula de hoje falando sobre os compostos orgânicos, decididamente você não marcaria isso. Letra E, 4 carbono primário e 1 carbono secundário. Bom, também você não marcaria, porque de cara você já está olhando que tem 5 carbono primário. Como é que você ia marcar 4? Né? Então, você tem 4, né? Você vai lá para a letra. Então, letra A, voltamos para a letra A, um carbono quaternário. Sim, observe lá o carbono quaternário, é o primeiro que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Tem um carbono quaternário, depois é que tem um carbono terciário. E tem quantos? 5 carbono primário? Bom, a questão está dada aí, porque a gente viu os 5 carbono primário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de compostos orgânicos. Eu convido você a assistir a nossa próxima aula dos compostos orgânicos, onde nós vamos tratar das funções orgânicas, função por função. Esse assunto, eu volto a dizer, é o assunto mais recorrente no Enem. Se você conseguir assimilar bem os compostos orgânicos e assimilar essas aulas, com certeza você vai conseguir, eu digo até, mais de 50% da prova de química no Enem.